O Bitcast Lite está começando, uma produção da Universo Cripto em parceria com o Criptofácil. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Bitcast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Zé. Fala, galera que tá escutando a gente. Vulgo Bitcasters. Fala, meu amigo Gwyn. Como todos estão? Hoje estamos gravando o Bitcast aqui no dia 4 de novembro de 2021, às 8 horas da noite. O Bitcoin está valendo aproximadamente $61 mil e o Vasco está jogando. Então, se eu ficar muito calado durante o episódio, que eu estou vendo o jogo. Ou se ele soltar um palavrão no meio, é porque o Vasco tomou um gol. Ou errou um chute. E a gente já sabe que vai ser só eu e você, né? É, não, óbvio. O Paulo hoje é um zero à esquerda. Tudo bem, Gwyn? Tudo certinho. Tá bom. Mas antes da gente passar pro intervalo, convém falar por que deste episódio, né? Você já deve ter visto na imagem, na dica de sempre, que é o nome do episódio. Que é o título do episódio. É. Mas algumas blockchains focadas em smart contract, inclusive a nossa querida Ethereum, chegaram no seu topo máximo. E a gente vai tentar destrinchar um porquê, tentar dar o nosso pitaco do que a gente acha, que a gente acha muito. O porquê disso ter acontecido. Mas é daqui a pouco, depois do intervalo. Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio. Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio. Paulo, essa semana, como bem você pontuou no seu Twitter, o Paulo é um... @Paulo_Aragão. É um influencer. É um influencerzinho. Ele é influencer. Ele fica todo aqui felizinho. Nós tivemos a Ethereum, a Polkadot e a Solana. Perfeito. Atingindo as suas altas históricas. All-time high. E depois que eu postei aquilo, quebrou a TH de novo, renovou, atingiu outras ATHs, todas as três. Quer dizer que você tá com a mão de ouro? Não, mão de ouro não, mas eu já julgo isso uma tendência já faz algum tempo, né? Não é de hoje que eu defendo o Ethereum e não é de hoje... Imagina, sua gata nem chama Ethereum. Não, ela se chama Ether. Não. É verdade. E não é de hoje... Grande diferença. Grande diferença, que é metade da palavra. É. E também não é de hoje que eu falo de algumas altcoins do Ether, né? Porque o Ethereum, pra mim, ele já deixou de ser uma altcoin. O conceito de altcoin é de alternative coin ao Bitcoin. Para mim, o Ether já é algo completamente separado, inclusive financeiramente falando, ele não segue mais necessariamente uma proporção do Bitcoin. E agora a gente tem as altcoins do Ether. Polkadot, por exemplo, é um caso. Solana é um caso. Ada Cardano é outro caso. Você chama de altcoins do Ether porque elas têm essa presunção, essa vontade, essa ideia de substituir o Ether? Não necessariamente substituir, né? A parte desse marketing é muito ruim. Assim como tinha um Bitcoin... Mas imagina, né? Todas falam isso. Não, a gente quer Exato. ser um descentralizado para fazer X milhão de transação por minuto. Pois é. E quantas vezes a gente já escutou projeto falando que era o Bitcoin Killer, Blockchain Killer, o Ethereum Killer, e nenhum deles foi pra frente. Isso daí pra mim, começou dessa forma, vai dar errado. Porque você tá tendo que fazer um marketing de depreciar o adversário, entre aspas, que não é adversário, mas depreciar o outro criptoativo para tentar ganhar mercado, ganhar público. Então, não necessariamente substituir o Ether, mas esses criptoativos, eles têm como objetivo prover soluções de smart contract. Que aí o Gwyn pode falar disso muito melhor do que eu. Inclusive, a galera chama de smart coins, né? Exatamente. A smart coins. Não, e assim, é muito comum realmente algumas blockchains, alguns projetos, vamos chamar de projeto, vamos chamar de blockchain, vamos chamar de projeto. É projeto, como diz o Pofechou. É um projeto, como diz o Luxemburgo. Pofechou é um Professor cara... Luxa, que fez um trabalho horrível na última temporada do Vasco. Pofechou sensacional. O Paulo adora ele. O Pofechou falava do projeto, e tem alguns projetos que tem essa premissa, né?
de que, não, a rede do Ethereum não dá conta, e não sei o que, o Ethereum é ruim, o Ethereum e piriri pororó, do tipo, vamos substituir o Ethereum Killer. Até o momento, a maioria dos projetos, não todos, não conseguiram chegar ainda no que é o Ethereum hoje. Obviamente o Ethereum é o Ethereum hoje, o que é hoje, porque o Ethereum é o mais velho, é a primeira blockchain que pensou em smart contracts, que pensou em sair da questão financeira da blockchain, transacionar só dinheiro para transacionar everything, transacionar ativos, tudo que é tokenizável, a gente já falou sobre isso. E vira e mexe, como você disse, aparece aí uma blockchain, um projeto, tentando o seu lugar ao sol, às vezes até nem substituir, né? O seu lugar ao sol para concorrer com o Ethereum. Eu lembro de Neo, lembra, Neo, que a gente falava que era Ethereum chinês. Por exemplo. EOS, que inclusive provavelmente vai ter que ser forcado agora, porque os próprios fundadores falaram que é um fracasso o projeto. Pois é. Acho que a comunidade vai tocar, né? Tem essa, Exato. eu li essa notícia. E dentre outras. Mas, inclusive, estudando pro episódio, algumas coisas chamaram a atenção. É inegável que o Ethereum tem tentado corrigir o seu maior problema, que é a transação, a taxa de transação, o gas. Tá correndo atrás. A priori, tem dado certo o que eles estão implementando. E querendo ou não, a comunidade, o mercado tem gostado, tem aceitado, tanto é que o preço bateu a máxima histórica. Mas qual que é a máxima histórica, Zé? É $4.635. Até o momento de gravação deste episódio. Até o momento de gravação deste episódio. Para você ter uma ideia de quanto isso foi rápido, quanto está uou, nesse ano a gente já teve outras máximas históricas. A gente teve em fevereiro, que bateu 1.900 alguma coisa. A gente teve abril, que bateu 2.500 alguma coisa. A gente teve maio, que já bateu 4.300, aí caiu pra caramba, porque o Ethereum passou por aquele problema, passou por alguns detalhes, acho que ele tava atualizando o código, e acho que tô falando besteira, mas foi a época que tava começando a colocar o Proof of Stake, implementar. Foi na época do London, mas o que Isso, eu ia do falar London. é que caiu pra caramba porque caiu pra caramba. Não. Tipo, Assim, eu acho que tem uma certa correlação. ok. O projeto tava se provando em maio. O projeto tava ali, vai dar certo, não vai dar certo. O London vai conseguir acabar com a questão do... O Paulo tá rindo aqui. O London vai... o protocolo London, a implementação London vai conseguir acabar com o problema das taxas de transação e etc. Pelo visto, o mercado concordou, gostou e bateu a nova máxima, que é de 4.600 e caralhada. Muito influenciado também, porque a Bolsa de Chicago começou a lançar mini contrato futuro. E tem um outro ponto do London que eu julgo, na verdade, que esse é o principal ponto, tá? Que durante a migração pro POS, o Ether agora ele pode ser deflacionário. Como assim pode ser deflacionário? Parte da transação é queimado. Parte da taxa de transação acontece um burn, é queimado. Vai pra ninguém. Vai pra ninguém, é queimado, é destruído. É como se você pegasse uma nota de real e rasgasse e pronto. É menos real em circulação. Da mesma forma o Ether. Então agora, inclusive nessa semana de gravação do episódio, que hoje é dia 4 de novembro, essa foi a primeira semana em que teve mais Ether queimado do que Ether emitido. Ou seja, o Ether foi de fato deflacionário nesse tempo. Isso é permitido graças a essa atualização London. E existe uma tendência de que quando acontecer a migração para 100% POS, que atualmente não tá uma mineração híbrida, existe uma tendência de que o Ether se torne sim um ativo deflacionário. Só como título de comparação, o Bitcoin, ele não é deflacionário. O Bitcoin ele é inflacionário, mas uma taxa muito baixa e uma taxa já previamente conhecida. A recompensa de mineração é uma taxa de inflação, porque você está expandindo... Tá colocando moeda. Exatamente, está colocando moeda em circulação no mercado, né, no jogo. E no Ether agora existe uma possibilidade dele ser deflacionário realmente. Então isso é um fator grande, assim, nessa valorização na minha cabeça. E obviamente o Ether é o parquinho dos desenvolvedores, né, Gwyn? É lá onde ocorrem os principais ICOs, os principais lançamentos dos aplicativos descentralizados. É lá que nós tivemos no passado
no passado, porque agora a galera usa muito a Binance, né? Mas num passado muito recente, a profusão de tokens. E Gwen, por que o Ether é assim a mais queridinha? Bom, primeiro porque ele foi o primeiro, né? E Pronto, aquele acabou o negócio até episódio. Valeu, gente. Até a próxima. É aquele negócio que o Paulo fala até no último episódio, ou no penúltimo episódio, que ele fala quem chega cedo bebe água limpa, né? Então, o Ether, ele ganhou muito em relação a isso. Quer dizer, ele chega cedo, e aí os desenvolvedores que querem mexer com blockchain, que querem mexer com os smart contracts, eles acabam fazendo os projetos, primeiro, naquela linguagem, segundo, entendendo daquele ambiente, e terceiro, tentando entender como é que é o comportamento da moeda. Então, uma vez que eles entendem o comportamento, esses três fatores, na verdade, o desenvolvedor ele se centraliza para aquilo ali. Ele se especializa para fazer smart contracts naquele modelo. E aí, ele começa a fazer tudo naquele modelo. Então, os smart contracts que são os maiores, que são os mais interessantes, assim, a nível de estudo de engenharia de blockchain, eles são feitos em Solidity, que foi justamente a linguagem escolhida para fazer os smart contracts na rede do Ether. Então, você tem uma geração de programadores, de desenvolvedores, que gostam muito daquela linguagem, e até então tinha taxas baixas, o que possibilitava um desenvolvimento muito melhor do que, por exemplo, se alguém começar hoje, né? O desenvolvedor novato no Ethereum, hoje, ele não gosta mais tanto de desenvolver no Ethereum. Por quê? Porque ele consegue desenvolver e testar as aplicações nas redes de teste. Só porque é barato, porque você tem Ether basicamente infinito, né? Porém, quando você vai testar e desenvolver alguma solução na rede principal, você tem uma grande dificuldade de fazer as transações passarem, a não ser que você pague muito dinheiro. Então, a taxa, ela prejudica também o desenvolvedor, ela prejudica o cara que está querendo lançar um aplicativo, uma aplicação descentralizada, ou qualquer coisa que utilize o ambiente, né, a Ethereum Virtual Machine, para fazer alguma coisa. E mais, aí tem uma semelhança em relação à famosa Dogecoin, né, minha Ih, querida você Dogecoin. gosta. Vai lá, vai lá. Começou o corporativismo. Começou a puxação, É. Comprando Dogecoin. Não. E é muito parecido, porque no tempo, antigamente, né, bem antigamente, no tempo da Doge, Antigamente, 2 anos atrás. 2 anos atrás. Não, mas quando a Doge foi criada, né? Há muito tempo Então atrás. foi a 4. Grande diferença. Isso é engraçado. Não, mas isso é engraçado no mercado cripto, né? A gente fala de 2 anos, cara. 2 anos é muito chão. 5 anos é uma eternidade. 6 anos é Jurássico. É verdade. Se você tivesse comprado Bitcoin 6 anos atrás, imagina. Pois é, exatamente. E o duro, talvez tenha gente que tenha comprado, mas não a modo suficiente de não precisar estar gravando às 8 horas da noite. Vendo o jogo do Vasco. Diretas. Diretas a todos. Pois é. Mas, por favor. Mas uma situação que eu acho interessante é que no tempo de desenvolvimento da Dogecoin, a galera gostava muito de desenvolver na Doge, então usar o código da Doge, usar as programações na Doge, para aprender a mexer com criptomoeda. E aí as pessoas simplesmente aprendiam como é que fazia as coisas na Doge, na rede da Dogecoin, a famosa Doge Chain, para conseguir exportar isso depois e fazer pequenas modificações e aí fazer aquela coisa que eles montaram funcionar no Bitcoin, que é o principal. Então a Dogecoin, ela funcionou durante muito tempo como uma espécie de rede de teste muito parecida com a rede do Bitcoin, para a rede do Bitcoin. Algumas pessoas, inclusive, aliás, muitas pessoas, preferiam usar a Dogecoin para testar as aplicações e depois colocar no Bitcoin, na rede do Bitcoin, ao invés de testar numa testnet do Bitcoin. Então, hoje, muita gente está fazendo o quê? Está usando redes separadas que não fazem parte da rede do Ethereum, como, por exemplo, Cardano, que ela consegue aceitar importações de contratos inteligentes, por exemplo, escritos em Solidity, né? Por mais que a Cardano tenha
um ambiente que funciona uma outra linguagem, ela também aceita essa importação de um contrato que já funciona em Solidity na rede do Ethereum para Cardano, para funcionar na rede da Cardano, certo? Lembrando que Cardano, na verdade, é o nome da rede, né? A moeda, ela se chama ADA. Exato. E aí, Gwyn, acho que diante dessa situação, né, a rede de Ethereum tá bombando, ou seja, tá caro transacionar. Até aqueles episódios do Axie Infinity demonstravam isso, o que nem a Rafa falou no episódio. As pessoas estavam se juntando para sacar o dinheiro de uma vez só, para economizar na taxa, etc. Aquele jeitinho que a gente sempre adora fazer. Os programadores preferiram ir para algumas outras redes para testar. Tem alguns especialistas, inclusive, estrategistas de mercado, que falam que a Cardano é uma concorrente, uma forte concorrente do Ethereum. O mercado tá discordando um pouco disso. Eu não concordo. Essa era a vírgula que eu já ia fazer. Eu não concordo com essa colocação. E também aponto, inclusive, a Solana como uma concorrente. A Solana, sim. Então, a Solana, a Solana é uma das minhas apostas pessoais, assim, pra médio e longo prazo. Só aceito como aposta o dia que o teu gato chama Solana. Então, eu não quero ter mais um gato nesse momento. Pode chamar porque Sol também. se tivesse, já seria. Eu já tive essa Não, conversa em casa. Ou você tem ou você tem. Não. Então, mas porque é uma aposta minha pessoal desde o início do ano. Inclusive, quem acompanha a gente lá no Instagram do Criptofácil, @Criptofácil, siga. Já sabe que eu falo bastante da Solana. Porque eu vejo que ela tá construindo um ecossistema legal. Por exemplo, a Solana, uma grande corporação que tá por trás da Solana é a FTX. Ponto. A FTX. Isso é um fato. A FTX é uma grande investidora. Com isso, eles conseguiram logo de cara uma exchange de grande porte que deu dinheiro para desenvolvimento de várias DEX, de várias aplicações. Então, a Solana hoje um criptoativo baseado em smart contract, né, com essa ideia que já tem um ecossistema muito robusto por trás. Mas o que a gente já viu na Solana? Um problema que é evitado com a taxa mais alta da rede Ether, da rede Ethereum. Que foi, em uma oferta de token na rede da Solana, teve como se fosse um ataque DDoS, foram 500 mil transações por segundo e a blockchain da Solana travou durante quase que um dia. Então, porque muita transação quase de graça, então você colapsou a blockchain como um todo. Então, a taxa do Ethereum, a taxa da rede Ethereum, é elevada? É elevada, mas funciona como uma proteção à rede. Ela faria isso. Ela funciona como pra uma você me proteção. atacar, você vai ter que gastar. Exatamente. Esse é uma das principais funções da taxa também. Ter um custo para quem resolver spamar a rede ou resolver atacar a rede. Falou, você pode até tentar. Mas vai sair caro. Vai sair caro. Exato. E aí aquela história. Vale mais a pena você usar o dinheiro que você tem para atacar, para minerar em favor da rede, para receber recompensa da rede. E, cara, eu confesso pra você que a Solana ainda é uma incógnita pra mim. A gente vai entrar agora nela. No momento que a gente tá gravando esse episódio do Bitcash, a Solana é a quarta maior criptomoeda no CoinMarketCap. Pro seu market cap, a posiciona como um quarto maior criptoativo. Isso é bastante coisa, tá? A $250 cada unidade. Isso é bastante coisa pra um projeto. Então já bateu. Bateu hoje. Nesse momento tá 250. Então, bateu hoje, de novo, então, a máxima histórica. Esse quarta posição para um projeto já recente, assim, entre aspas, né, no mundo cripto, é bastante coisa. Mas, confesso para você que eu ainda estou tentando entender. A Solana nasceu com essa ideia de ser uma plataforma de smart contract construída para criar aplicativos centralizados. Esse é o projeto que ela se vende. Esse é o... Mesma ideia do Ethereum. É a mesma ideia do Ethereum. Esse é o futuro. A gente conseguir digitalizar tudo. Mas eu confesso que o mecanismo de consenso da Solana me assusta, assim, por não entender. Não porque eu critique. Esse Proof of History deles combinado com Proof of Stake, eu acho bastante assim, peraí. Não vou me atrever a tentar explicar o que é prova de história, esse Proof of History. Tô tentando entender um pouco até hoje como é que isso faz. Gwyn, se você souber e quiser arriscar, fica à vontade, tá? Eu me reduzo a minha insignificância. E eu acho que também não é o objetivo desse episódio, que é só pra gente comentar que os criptoativos, os tokens baseados, que propõem smart contracts, que propõem redes para permitir a construção de smart contracts, construção de aplicativos centralizados,
estão crescendo, que eu acho que não é o motivo aqui. A gente vai fazer um episódio só sobre essa forma de consenso, que é bastante técnico e quem quiser ouvir, ouve, tá? Paulo, você acha, então, que passado esse ataque de negação, esse ataque de 51%, você ainda acredita no potencial da Solana? Então, esse ataque aconteceu, se eu não me engano, quando a Solana estava custando quase $200, ou um pouco abaixo disso. Inclusive, a gente tem um vídeo lá no Instagram do Criptofácil, no YouTube também, onde eu gravei no dia. Eu vou pedir pro Criptofácil começar a colocar vinheta no aqui. dia já tem. Já tem. Tem matéria também lá no Criptofácil. Você lê, vai sair o Bitcast lá. A gente inclusive tem um vídeo falando sobre isso que eu gravei no dia seguinte, falando que shit happens. Tipo assim, Super concordo. Foi um problema grave? Foi um problema grave. Mas problemas graves já aconteceram em outras blockchains, inclusive na do Bitcoin. O Bitcoin já teve crise de superinflação, que teve que ser corrigido da noite pro dia. O Bitcoin, ele já teve 5 blocos voltando atrás, lá em 2010, se eu não me engano. Então já tiveram vários tipos de problema que foram graves, assim como esse foi da Solana. Isso bota o projeto no lixo? Não, isso não bota o projeto no lixo. O projeto da Solana eu acredito bastante, não como um Ethereum Killer, porque eu não acredito que a gente vá ter um Ethereum Killer, assim como eu não acredito que a gente vai ter um Bitcoin Killer. Os dois chegaram primeiro, os dois ficam, na minha opinião, como os principais, assim, como os outros que os novos projetos se ancoram, sabe? Então, a Solana eu acredito porque é uma grande corporação por trás que já conseguiu desenvolver diversos ecossistemas, diversas aplicações dentro desses ecossistemas e tudo tá rodando de forma relativamente independente. Então, a Solana é um projeto que eu acredito. A Solana, por exemplo, é um projeto muito mais novo do que a da Cardano. Muito mais novo. E a da Cardano... Que já superou a Cardano. Mal conseguiu entregar smart contract até hoje. Em 2021, eles fizeram uma atualização no código para suportar smart contract direito. E o que a gente mais vê por aí é meme, falando que o smart contract da Cardano é tipo comida em mercado da Coreia do Norte, sabe? Que é tipo um cartaz colado. Que não tem nada, é só pra gravação, é só para as pessoas verem ali, que fingirem que tem alguma coisa, mas na verdade não tem nada. Então tem muita gente falando que esses são os smart contracts da Cardano. Claro que o Guinho vai poder falar muito melhor do que eu, mas a Solana já engoliu a da Cardano. Polkadot, por exemplo, tá para engolir a da Cardano. Tem a Avalanche também, que tá crescendo bastante, que tá entregando bastante solução dentro do ecossistema dela de smart contract. Enfim, smart contract para mim é o próximo passo. Quando eu comecei no mercado cripto, lá em 2016, é claro que o Bitcoin encanta. O Bitcoin encanta demais, o Bitcoin é revolucionário. Não só pelo Bitcoin, mas por toda a filosofia por trás do Bitcoin. Toda a ideia. Por toda a ideia, o que é algo completamente disruptivo. Mas o Ethereum foi o primeiro criptoativo que falou, cara, eu não quero ser um novo Bitcoin. Todas as outras altcoins naquele momento eram ou um fork do Bitcoin ou um código, por mais que fosse um código novo. Não, todas tentavam resolver um negócio. Eu vou transacionar mais com o Bitcoin, pô. Ou vou ter mais rápido. Mais rápido. Maior escalabilidade. Todas queriam ser um meio de pagamento. Exato. A rede Ethereum não. O rede Ethereum era realmente para ser uma plataforma de computação descentralizada que facilitasse a vida dos desenvolvedores para rodar uma aplicação em blockchain. Tanto é que por que a taxa ficou cara? A taxa de transação ficou cara? Porque não era o objetivo que o Ether, que é o token nativo da rede Ethereum, valorizasse tanto. Uhum. Não era o plano. Ou, não, era o plano assim, tão rápido. Né? Não era o plano. Tem aquela ideia que o gás era sempre pra ficar baratinho. Exatamente. Verdade. O objetivo era que fosse o gas, que é a taxa de transação da rede. Não era o plano que isso valorizasse. Só que foi enxergado tanto valor na rede, tanto valor foi tão na rede... disruptivo que falou, cara... Exatamente. E assim, mais uma aposta pra Solana também, que pode mostrar o potencial da rede, agora, nas primeiras semanas de novembro, acho que dia 9, dia 10, sei lá, eles vão lançar um novo serviço, que eu acho que chama Squads, né, Paulo? O Paulo já fez uma cara assim, não sei o que você tá falando. O Paulo só sabe de orelhada as coisas. Mas o que eu vi é que vai ser um cliente para governança cliente para governança de redes centralizadas, que eu acho que eles vão permitir a criação de rede centralizada de DAOs dentro da Solana. Parece-me interessante.
Se bem que na última vez que eu vi DAO na minha vida, teve um hack dentro do Ether. Exato, por exemplo. E foda-se, deixa ter. A gente tava falando de Shit Happens, a The DAO que The aconteceu DAO do Ether, lá que era no 2016, pois é. Foi, inclusive, o que originou o Ethereum e o Ethereum Classic, Classic. né? Que foi quando teve o fork. O porque fork. parte da comunidade não concordou com a decisão da maioria de Leia-se Vitalik. que era a maioria, de fazer o rollback na Voltar blockchain. pro Exato. bloco XPTO antes do ataque. Um dia a gente vai contar essa história aqui. É uma história muito, muito boa. Mas tem que chamar o Edilson porque ele foi um personagem que tava lá, olhando. E não só isso, como o Paulo falou, existe uma outra rede, uma outra blockchain, um outro projeto, como diz o Pofechou. Projeto bastante interessante. Projeto que tem ganhado cada vez mais a atenção da comunidade. Vira e mexe, eu ouço os nossos colegas comentaristas, Escudeiro, Paulo, nosso influencer queridinho, Olá. comentarem que a Polkadot, vulgo DOT, o token DOT, foi lançada e desenvolvida com o objetivo de permitir a existência de múltiplas blockchains, uma para cada tipo de aplicação, e se comunicando entre si. Eu adoro se comunicando entre si. De maneira a também proteger essas várias blockchains. Eles querem lançar, o objetivo deles é lançar um ecossistema onde você pode lançar a sua blockchain do seu projeto, e aí ao lançar a blockchain do seu projeto, você customiza ela, você faz as programações, as adaptações, faz o que o GUI tem que fazer de maneira a atender a sua necessidade específica, mas por atender a sua necessidade específica, essa blockchain ela não vai ser tão ruim ou insegura, porque ela vai estar rodando em poucos nodes, etc. Na verdade, ela vai ter uma outra rede de blockchains meio que protegendo ela e dando a segurança necessária. Isso é o que o advogado entendeu, tá? Se tiver alguém que manja de Polkadot aí, eu te falei besteira, manda um e-mail pra nós que a gente corrige. Foi o Zé que falou. Ninguém me contestou, então desculpa. E aí a Polkadot, pra vocês terem uma ideia, no último ano a Polkadot saiu de $2, $4 pra agora seus 50 e poucos dólares. Aliás, não é recomendação de compra, tá? Antes que alguém... Nada disso daqui que a gente tá falando, de recomendação de compra, conselho financeiro, nem nada do gênero. Absolutamente Faça a sua nada. própria pesquisa. Mas, e aí, nessa semana, agora, a partir desse mês, a Polkadot anunciou essa nova funcionalidade, que é uma das principais funcionalidades do projeto dela, que é ser a blockchain para blockchains, que eles lançaram as parachains. Eu adorei esse nome, parachain. Achei bem legal. E eles criaram, inclusive, um sistema para permitir que essas parachains possam ser implementadas de maneira a evitar, por exemplo, o que a gente teve com a febre dos ICOs no Ethereum. Vamos rememorar. Quando a gente, lá nos idos de 2017, 2018, quando o ICO entrou no hype, todo mundo fazia um ICO. Se você, assim como nós, conhece o mundo cripto desde essa época, você deve lembrar que tinha ICO para criar banco, tinha ICO para criar o Uber, tinha o ICO para criar o Airbnb. Todo mundo que tinha uma ideia ou achava que tinha uma ideia. Só bastava botar no papel. Aqui... E o papel não precisava nem ser tão bonito assim. Não, é só PPT. Era só PPT. E olhe lá, cara, a gente teve Jesus Coin, lembra? ICO pra espalhar a palavra de Jesus pelo mundo. Isso era um scam, tá? Mas teve. Enfim, teve ICO pra tudo. E por que era fácil de fazer ICO? Porque a rede do Ethereum era aberta, tá? Isso não é uma crítica à rede do Ethereum, tá? A rede do Ethereum foi feita pra ser assim, a rede do Ethereum é besta. A rede do Ethereum foi feita pra ser assim, e aí, se você programava, fazia estrutura, inclusive já depois nasceram já serviços que permitiam você criar com mais facilidade, sem saber fazer código, caramba, e você podia lançar o projeto e tora o pau. Isso criou, entre 2017 e 2018, uma profusão de ICOs, que tinha projeto pra Deus e o mundo, era um faroeste de dinheiro, era assim, um faroeste de oportunidade de ganhar dinheiro. Era uma bizarrice. A Polkadot, isso é uma característica que eu gostei do projeto, não deseja que isso aconteça com ela. Ela não deseja permitir esse faroeste de projetos. Qualquer tipo de projeto, e foda-se, inclusive abrindo espaço para scammers e o caramba. E aí eles criaram uma questão de leilão para essas parachains, tá? Imagine
parachain como essas blockchains secundárias que funcionam junto com a blockchain principal, que são protegidas, mas essa, como eu falei mais cedo, essa blockchain pode ser customizada pelo projeto. E a ideia deles é que essas parachains vão a leilão. Eles criaram um marketplace, um método onde você coloca o seu projeto. Você expõe aquilo que o seu projeto se destina, a ideia do seu projeto, e você tem que angariar fundos. Quer dizer, você tem duas opções. Ou você põe o teu dinheiro, porque é um leilão mesmo, você tem que pagar lá X dot e trava o dinheiro fica travado por até 96 semanas. Leia-se 2 anos. E aí, você arrecada esse dinheiro da comunidade, a comunidade vai lá e fala, cara, eu gostei desse projeto, acho esse projeto interessante, gostei de quem tá, gostei do marketing, gostei da porra toda. E ele vai lá e casa o dinheiro, pega as dots dele, aposta no projeto, só que ele não aposta de perder, ele trava as dots dele e recebe lá uma remuneração XPTO que tá na blockchain. A ideia dos desenvolvedores ao fazer isso era evitar essa profusão, esse faroeste que a gente viveu nos idos de 2017 e 2018 com a profusão de ICOs na rede Ethereum. Inclusive travou a rede Ethereum, normal, acontece umas 3 vezes por ano. As evoluções são assim, né? E isso me chamou muita atenção, tá? Essa possibilidade de você ter que primeiro mostrar o seu projeto, botar o seu projeto à prova na comunidade. Por que meu projeto é bom? Convencer a comunidade. E aí poder arrecadar os fundos. Na verdade, você não usa os fundos, tá? Os fundos ficam travados ali porque você alugou um espaço na blockchain. Como se fosse uma outorga. É como se fosse uma outorga. Você paga para poder ter a sua blockchain separada. Isso é uma ideia bastante interessante, uma ideia bem legal. E também, ajudando essa explosão da Polkadot, a gente também tem a nossa querida Binance. Se, como o Paulo falou, na Solana a gente tem a FTX como capitaneadora, né? Como principal exchange que dá esse suporte, na Polkadot a gente tem a Binance não dando suporte, assim, mas falando, cara, vamos fazer um marketing aqui junto. Por exemplo, a Binance está distribuindo 30 milha de doleta para quem participar desse lançamento, dessa parachain, ou colocar lá suas moedas, tem todo um regramento, a gente vai deixar o link aí, acho que não compensa a gente falar todas as regras, mas bicho, o CZ tá metendo 30 milha de doleta distribuindo pra galera que participar desta implementação que eles vão fazer na Polkadot. Parece-me interessante. Chamou minha atenção. E de vocês? Me chama a atenção pra saber 30 milha de quem? Aí você, né, meu amigo? Entendeu? Essa semana nosso amigo CZ tava dando explicação por causa daquele projeto que rodava lá na Binance Smart Chain, o Squid, né? Tava lá falando, olha, tem que tomar cuidado, a gente viu que tinha coisa errada. Rug Pull não foi o primeiro, né? Não. E não vai ser o último. Não vai. Tô rico, tô pobre. Exatamente. Maravilhoso. Mas antes de... Não vamos ficar também cornetando o CZ assim, vai. Não tô cornetando nada. A única coisa que eu tô cornetando hoje é o time do Vasco. Ele é uma pessoa, porque até agora não fez gol, né? Não, tá 0-0. Pois é. A coisa cornetando que eu tô aqui é o time do Vasco. Ainda bem que ele perdeu a intenção, a expectativa, na verdade, né, de que o time dele ia subir de divisão, né? Já assumiu pra mim aqui hoje, vou deixar público. Fake news. Fake news. Ele já perdeu. Cadê o nosso ministro do Supremo pra mandar prender esse mentiroso aqui? Deixa o careca fora disso. Se você falar 2 vezes, ele aparece aqui. Eu não falei quem era. Não falei quem era. Só tem um que tem. Agora, Paulo, Polkadot. Perspectivas de subir mais? Perspectivas de deixar o projeto se testar mais um pouco pra ver? Então, só pode acontecer 3 coisas no mercado cripto como um todo, né? A DOT, a partir desse instante, que você falou que tá na casa de $50, né? Uhum. O que pode acontecer com ela? Ela pode valorizar passando de $50. Ela pode, porventura, cair ali do suporte de $50. E ela pode lateralizar ali ao redor de $50. Disse o pai, Paulo. Pô, tá cravado. Cravou. Tô errado, Gwen. Bom, já temos um corte. Tô errado, Gwen. Temos um corte, Gwen. Acho que tá certo. Não, errado não tá. Melhor que isso, sabe o que é? Só engenheiro de obra pronta. Profeta de fatos passados, né, cara? É fácil. É fácil. Não, mas de verdade, é um projeto legal, um projeto super interessante, mas ainda precisa se provar.
Eu acho que todas essas smart coins, todas essas altcoins do Ether estão subindo por causa do Ether. O Ether tá puxando todo mundo a reboque. Porque é algo disruptivo e que a gente já viu que existem aplicações, sim, na sociedade. A parte de smart contract. A tokenização é uma. O DeFi é outra. A quantidade de DeFi interessante que a gente vê surgindo é absurda no último ano, especialmente no final de 20, início agora nesse 21. Então, já se provou. Mas em relação a Polkadot, ainda precisa se provar. Eu confesso que eu tenho... Apostaria? Apostaria. Eu tô apostado. Então, apostaria, mas é algo que eu vejo com muita tranquilidade pro longo prazo? Não. Ah, não, aí... Não é. Não faz parte ainda daquele bolo, daquela bag que você coloca e não fica atento à cotação pra ficar tendo que comprar e vender. Não faz parte ainda pra mim. Quer dizer, você ainda não colocou na lista de prováveis nomes do seu gatil. Exato. Exatamente. Solana já tá. Mas é uma Solana. aposta pessoal minha, não uma recomendação de compra. Sim, imagino. Na verdade, a Solana... Mas ainda muito atrelado ao preço do Ether. Ainda muito atrelado ao preço do Ether, que nem grande parte das altcoins são atreladas ao preço do Bitcoin hoje. A gente vê que o Ether e essas outras altcoins, são as smart coins, elas têm se desvencilhado um pouco do preço do Bitcoin, né? Tem se desvencilhado. Por exemplo, nesse instante que a gente tá gravando o episódio, o Bitcoin ele tá tendo uma quedinha, ele tá tendo uma micro correção. Ele saiu de 65 mil dólares ali para 60. 60, vai. E o Ether, na verdade, ele valorizou e Na verdade, agora tá rompendo 61, tá? Tá 61, ele não para. Eu acredito que isso até corrobora com o comentário que você fez antes, de que o Ether, ele tá mais para uma outra coisa que não é uma altcoin. Perfeito. Porque não tá tão relacionado, né, dependente do preço do Bitcoin. Então não é como se fosse um filhinho do Bitcoin, não é como se fosse algo que tá assim... da mesma categoria, né? Perfeito. Parece que é uma coisa nova e cria uma categoria que é só dele. Exato, é o que eu acredito. Mas eu acho que essa categoria acabou de ser criada. Se a gente olhar o retrospecto, o preço era muito atrelado, sim, ao preço do Bitcoin. E a gente vê que cada vez mais ele está independente. E isso a gente consegue ver, por exemplo, por a Chain Analysis. A Chain Analysis, eles oferecem reporte sobre análise on-chain de Bitcoin. Por quê? Porque você consegue, a partir dali, ter algumas ideias, algumas, talvez, previsões do que vai acontecer com o preço, alguma tendência. Agora, eles começaram a oferecer reporte de análise on-chain de Ethereum. Não, isso é mega importante. Sim, mas por que eles começaram a oferecer isso? Porque começou a se comportar de forma diferente, de forma não diretamente relacionada ao forma Bitcoin. independente. Tanto é que é forma independente que ela tá tendo seus próprios problemas. Acho que o fato de surgir os seus próprios problemas, aquilo que você precisa solucionar, demonstra que você não carrega as mesmas dificuldades que a principal criptomoeda carrega, né? Que, na verdade, o principal problema do Bitcoin hoje é a escalabilidade, que a gente não tá tendo esse problema, porque a rede tá uma maravilha. O principal problema do Bitcoin é que eu não tenho mais. Eu também. Na verdade, esse problema não é do Bitcoin. Esse problema é seu. Tão somente seu. A taxa do Bitcoin, ela não tá tão alta, né? Não, tá ridículo. Tá altíssima. Não, a taxa do Bitcoin tá ridícula. Você tá transacionando com 4 satoshi, se botar um, vai em algumas horas. A taxa tá muito baixa. E além disso, a gente tem a Lightning Network, que... Se você é dono de exchange brasileira, não implementou a Lightning Network, vai catar coquinho. Alguma implementou? Eu acho que essa é que vira a pergunta. Quero criticar. Mas não é uma crítica. Não quero perder eu acho que patrocinador. não é uma crítica. Eu acho que nenhuma implementou, na verdade. E é algo novo ainda, né? É só você ver. É algo novo. No Segwit, por exemplo, quanto tempo demorou para as exchanges implementarem? É algo então, novo. Faz uns 2 anos, 1 ano que a gente possa... Mas o que a gente tem que pensar também não é passando pano. Mas já passando. Mas já passando, talvez. O que a gente tem que pensar é que a Lightning, por exemplo, é uma empresa privada, né? Não é o do Bitcoin. Assim como existe a Lightning, existe uma outra concorrente da Lightning. Então, é claro que hoje, 2021, a gente já sabe muito provavelmente qual é que vai ganhar, digamos assim. A gente sabe que vai ser a Lightning Network a principal. Mas eu realmente teria esperado também se provar qual seria dessas soluções paralelas, dessas segundas camadas de blockchain do Bitcoin para poder implementar. São redes paralelas, né? A gente Exato. tem a gente tem uma multiplicidade de redes paralelas que podem ser usadas e depois você usa
a segurança, a confiabilidade da rede principal, né? Então, você Perfeito. fecha um canal, por exemplo, e usa a rede principal. Aliás, isso é uma coisa muito interessante que eu particularmente acredito numa solução de escalabilidade que envolva redes secundárias, redes paralelas, e não tentar fazer tudo na mesma rede. Perfeito. Tanto é que o Ethereum 2.0, não sei se vocês viram, mas vai funcionar com uma coisa chamada sharding, Sim, que é basicamente a criação efêmera de redes paralelas. perfeito. Acabou o problema. Acabou o problema. Acabou o episódio. E Acabou o é por isso que Inclusive, eu falo que... Decide, vai, para ou Tá, ímpar? vai lá, Gwen. posso ir? Pode. Inclusive, eu acho que vai significar muito um sharding bem resolvido, sabe? Um sharding que seja realmente algo útil e que resolva o problema da escalabilidade do Ether. Eu acho que para o Ethereum 2.0 vai dar uma valorização absurda, porque se você corrige o problema das taxas e, portanto, você deixa as taxas do Ether mais baixas, a quantidade de DeFis, a quantidade de, qualquer coisa que você pode construir no ambiente da Ethereum vai ser tão absurdo, mas tão maior do que já é hoje, que eu acredito que o preço a gente consiga ver um preço do Ethereum tentando se aproximar ao preço do Bitcoin. O preço de hoje? Opa! Uma valorização, assim, completamente absurda. Então eu acredito na mesma coisa que você, porque uma rede Ethereum sólida do jeito que é, segura, continuando segura do jeito que é, se diminuir as taxas de transação, tanto para transação normal quanto para smart contract, né, que são taxas mais elevadas. Os devs apps deles Sim. lá, qualquer coisa. E se tornando potencialmente deflacionária ou com uma curva de inflação extremamente baixa, eu não vejo muito limite para Ethereum, não. Também não. Exato. É a receita do sucesso, né? Sim. Inclusive, é algo que a gente sempre fala que não existe um dilema em blockchains, né? Existe um trilema, que é segurança, descentralização e velocidade. Perfeito. Quando você quer mais velocidade, você perde na descentralização ou na segurança, e você consegue só dois. Eu acredito que quando você resolve esse problema da rede da Ethereum sem nenhum ônus à segurança ou à descentralização, e, portanto, você coloca mais velocidade para a rede da Ethereum, e a transação ficando mais barata, você resolve o problema. Você realmente resolve o problema. E, nesse sentido, você libera um potencial de desenvolvimento, de criação, de inovação numa rede descentralizada que funciona com computadores ao redor do mundo, de forma absolutamente segura. Você consegue liberar um espaço para um desenvolvimento que a gente nem sabe o que pode vir. Então, o que virá por aí é, assim, inovação a um nível mais rápido do que estava tendo até agora, né? E olha que a rede do Ethereum e a rede de todas as smart coins, elas são muito disruptivas. A gente vê inovação pra caramba, né? DeFi tá aí, tokenização tá aí, a gente tá vendo isso no dia a dia. Mas eu acredito que com essa vantagem de rede mais barata, com a mesma segurança, com a mesma descentralização, só que mais rápida, a gente vai conseguir descobrir que tem muita coisa que não foi descoberta ainda e a galera vai começar a criar a rodo. Concordo. Gwen, pra mim, você sabe que o que você fala tá escrito, tá feito. Vou comprar muito mais Ethereum agora. Foda-se. Eu ia botar um pouquinho em Polkadot, que foda-se. Vou comprar só Ethereum. Mas eu espero que o sharding resolva o problema, eu espero que a Ethereum 2.0 consiga resolver os problemas, porque o problema é, se não resolver, vai causar né, muito problema. Fica na mesma. Vai ter os mesmos problemas. Não, ou vai causar mais. Mais potencializados. Verdade. Bem, galera. Só reforçando que não é nada que a gente falou aqui, é recomendação de investimento ou de compra. Se você for comprar qualquer uma dessas criptomoedas, faça suas próprias análises, né? Por favor. E lembre-se sempre que comprar criptoativos é skin the game. Então você tem que se cercar de todos os cuidados necessários. Mas esperamos que esse episódio tenha sido bastante interessante para demonstrar que as blockchains que desejam ser plataformas de smart contracts, plataformas de aplicações centralizadas,
elas estão ganhando tração no mercado. O Ethereum, não vou nem falar ganhar tração, porque o Ethereum tem a tração dele, tem, como a gente comentou aqui agora, tem o ecossistema dele, tem toda os seus problemas, os seus méritos próprios, mas outros projetos inclusive recentes, como a Solana, que a gente comentou, estão ganhando bastante tração, estão ganhando bastante atenção e que merecem a atenção devida porque tem ideias bastante interessantes. E eu também não posso deixar de terminar esse episódio sem rezar o nosso mantra. Se você gostou do episódio, compartilhe no grupo da família, compartilhe no grupo dos seus amigos, compartilhe no grupo da sua criptomoeda favorita, curta se você está vendo no YouTube, aperta o coração se você está vendo no Spotify, favorita a gente aí, inscreva-se na plataforma que você ouve, isso é importante para nós, tá? E não esqueça de sempre divulgar a palavra do Bitcast quando você estiver conversando com seus amigos sobre cripto. E compartilhe o Bitcast, senão eu vou hackear e deletar a sua conta do Axie Infinity. E ele está falando sério. E ele pode fazer isso. É uma ameaça real. Eu já vi. Mentira. O Bitcast é uma produção da Universo Cripto em parceria com o CryptoFast.com. Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Valeu! Valeu, abraço! Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com CryptoFácil.com.